A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes, hoje 17 de abril de 2024, mais um dia que o Senhor fez para nós. Quero compartilhar uma palavra do Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Gênesis 40, 23, que diz assim: O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu dele. O livro de Gênesis, ele termina relatando a vida de Jacó e de seus filhos, principalmente o seu filho José, que foi tão injustiçado pelos seus irmãos. A história nos diz que José, ele era o 11º filho de Jacó, um filho predileto de Jacó, um homem íntegro, honesto, que obedecia seu pai, no qual seu pai tinha enorme admiração por ele. E isso causava imensa inveja nos seus 10 irmãos mais velhos. O ápice da inveja foi quando Jacó deu um presente, uma túnica colorida, a túnica, acredito que devia ser uma das peças mais desejadas naquele momento. Jacó presenteou seu filho José com essa túnica. Nesse momento, eles ficaram irados. E como a inveja mata, eles tentaram matar seu irmão José. Não conseguindo matar José, eles armaram uma emboscada e venderam José para uma caravana que iria para o Egito. Eles enganaram teu pai, dizendo que acharam a túnica de José coberta de sangue e que acreditava que José foi comido por alguma fera. Jacó, na sua tristeza, acreditou e aceitou. E enquanto isso, José partia para o Egito para ser escravo. No Egito, José, ele sofreu horrores, numa verdadeira escala cinematográfica. Foi escravo, foi servo de uma casa, foi injustamente preso, ficou anos nessa prisão. E mesmo assim, em nenhum momento a Bíblia relata que José indagou, questionou ou blasfemou contra Deus. José se manteve firme, imagino eu, numa enorme tristeza, inconsolável, porém firme com Deus. José era uma pessoa tão diferenciada que mesmo ele passando por todas essas tormentas, ele ainda ajudava as pessoas. Ele ainda dava o melhor dele para as pessoas ao redor. E foi dessa forma que ele preso, ele conheceu o chefe do copeiro do faraó, que também estava preso injustamente. E ele desvendou o sonho do chefe do copeiro. Após o chefe do copeiro ser liberto, ele voltou para o palácio, porém ele nunca mais se lembrou de José. Por muito tempo, parecia que o chefe dos copeiros tinha esquecido de José, pois ele tinha prometido ajudar José quando saísse da prisão. Porém, isso não aconteceu. O chefe dos copeiros, em Gênesis 40, 23, diz: porém, não se lembrou de José, esqueceu de José. Mas Deus, ele não esquece dos seus. Ele não esquece de nós. Nesses 3 meses, mais de 3 meses de meditação na palavra do Senhor, de devocional que eu compartilho com os irmãos, nós mostramos o quanto Deus tem misericórdia e tem graça com aqueles que são escolhidos por Ele. Nas perturbações da vida, nas tribulações, nas adversidades, quando estamos vivendo um problema, até pensamos que Deus esqueceu de nós. Mas a verdade é que Deus não esquece. Ele permite nós passarmos por situações para a honra e glória do nome dele, para que seja bom e agradável no futuro para nós, pois Deus, ele sabe de todas as coisas. E Deus, ele sabia qual era o momento correto que o copeiro iria lembrar de José. Qual era o momento correto que José seria lembrado no palácio. E a história nos diz que certa vez o faraó teve um sonho profético
no qual ele ficou perturbado com o sonho, e ele dividiu com todos os sacerdotes pagãos do palácio, porém nenhum conseguiu interpretar corretamente. Nisso, o chefe dos copeiros, sabendo do sonho que o faraó teve, querendo desvendar, ele lembrou de José. Ele lembrou que ele tinha conhecido na prisão um estrangeiro que sabia revelar os sonhos, que tinha um Deus poderoso. O chefe dos copeiros compartilhou isso com o faraó, e faraó mandou chamar José no palácio. José, com a ajuda de Deus, desvendou o sonho corretamente. Quando o faraó ele viu que a interpretação de José era correta, pois a palavra de Deus ela nunca volta vazia, e não somos nós que convencemos as outras pessoas que estamos falando sobre Deus ou de fato de Deus. É o próprio Espírito Santo de Deus que convence. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus convenceu o faraó que aquela interpretação era correta. E ele reconheceu que José se tratava de um homem diferenciado, de um Deus poderoso, e nomeou José como o principal homem do Egito, se tirando o próprio faraó, o homem mais importante do Egito, tornou-se José, que foi intitulado governador do Egito. José, ele precisou passar por toda aquela angústia, por toda aquela luta, para poder ser honrado e exaltado no momento certo. Deus, ele não esquece de nós. Deus, ele sabe do que a gente precisa. Deus, ele sabe para que ele nos fez. E a Bíblia vai dizer que foi através de José no Egito, que o mundo foi alimentado naquela época. Pois sabemos, a história conta, que o mundo entrou numa crise de fome e através da estratégia que Deus deu para José, só tinha alimento no Egito. E ele nutriu as nações, nutriu o povo dele, o povo de Deus. Deus, ele não permite que a gente passe por luta para perder. A luta vem, mas a vitória é certa. A meditação de hoje diz: nos momentos difíceis, Deus deu sentido à minha vida. Muitas vezes ele permite sim passarmos por constrangimentos, por lutas, nos sentindo sozinhos, ficamos deprimidos, mas tudo isso na presença de Deus passa a ter sentido. Passa a ter sentido de melhorias futuras, de evolução. O que não podemos é desanimar. O que não podemos fazer de forma nenhuma é perder a conexão com o Senhor. Mesmo que parece que Deus está em silêncio, mesmo que parece que Deus não fala, mesmo que parece que Deus parou de se movimentar para te ajudar, a conexão, o louvor, a adoração, o clamor tem que continuar, tem que persistir. E também o pensamento otimista. Deus, ele odeia os pessimistas. Precisamos a todo momento, mesmo que nós não estamos enxergando, termos pensamentos que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. Fazer planos de coisas boas, nunca desanimar. O crente, o cristão, o filho de Deus, o filho do Todo-Poderoso não pode ser desanimado. Não se permita se amoldar ao padrão do mundo. O padrão do mundo, aquilo que crê só naquilo que vê, que não consegue viver sem as estatísticas da economia, da política. Não. Você não pode, eu não posso ser regido por isso, por probabilidades mundanas, por estatísticas mundanas. Precisamos sim sermos realistas, vivermos o mundo de hoje, porém com um olhar fixo em Jesus, com um olhar otimista, com um olhar que tudo vai melhorar, que tudo vai dar certo. Talvez você, cristão, conhecedor da palavra, escuta, mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que estamos no princípio das dores, caminhando para a tribulação e que as coisas só vão piorar. Nós não somos desse mundo.
A piora do mundo não é a piora do crente. A piora da economia não é a piora da minha vida, na que vai atingir a minha família. Deus, ele nos sustenta. Deus, ele dá força, ele dá paz que transcende o entendimento, ele dá uma alegria que transcende o entendimento, independente do que está acontecendo. Precisamos sim olhar fixamente para Jesus com otimismo. Até porque tribulações no mundo é cumprimento bíblico, é um passo mais próximo de Jesus e da vida eterna. Medite nessa palavra, fique confiante em Cristo, fique conectado com Cristo, mesmo que pareça que tudo não esteja bom. Jesus, a qualquer momento, pode levantar a seu favor e tirar você do cativeiro que você se encontra. Tenha fé, basta ter fé. Amém? A leitura bíblica de hoje é o Salmo 48. O Salmo 48 é um cântico de Davi de louvor a Deus. Eu quero compartilhar os primeiros versículos. São 14 versículos de reverência, de meditação em quem Deus é. Mas eu quero compartilhar os primeiros versículos que são maravilhosos e tocará no teu coração e alegrará o Senhor. A palavra diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como teu nome, ó Deus, assim o teu louvor, e se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Louvado seja Deus. Deus é soberano. Como Davi sempre soube reconhecer a soberania de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nada acontece aqui na terra sem permissão dele, aquele que está no controle de tudo. Como Davi sempre teve essa revelação do Espírito Santo de Deus na vida dele, sobre o que Deus significa, quem Deus é, o Criador, o Todo-Poderoso do mundo. Medite nessa palavra. Deus abençoe a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.